Um pouco de Bíblia. Hoje nós iremos ler Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando fala unigênito, está falando o Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmão, tremendo nós podemos perceber que Deus, o homem estava afastado de Deus, e Deus provê essa restituição, mas Ele não mandou outra pessoa senão Ele mesmo, vindo representado pelo seu Filho único. E a Bíblia nos fala, neste versículo que nós lemos, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Nós sabemos que existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus é o Deus Filho, aquele que se chama pela palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, fala assim a respeito de Jesus. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Irmãos, tremenda é esta revelação ao entendermos que Jesus é Deus. Porque isso, ele aumenta o nosso valor em ver que o Deus que fez o céu e a terra, ele sai do seu trono do céu e ele se faz um homem igual a mim, igual a você. A Bíblia passa a chamar Jesus de o Filho do Homem. Para quê? Para ele apresentar o sacrifício perfeito. Ele não mandou um outro representante. Ele mesmo veio e fez o que era necessário ser feito para que nós tivéssemos um acesso direto ao nosso Deus. Na época do templo existia um véu. Então, se as pessoas pecavam, as pessoas precisavam falar com Deus, elas iriam até o sacerdote. O sacerdote, então, ele passava por um processo de purificação e ele atravessava esse véu para entrar no lugar que era chamado Santo dos Santos. Porém, quando Jesus se entrega na cruz, nós podemos perceber que o véu se rasga de cima embaixo, ou seja, não foi o homem que rasgou de baixo para cima aquilo que nos separava de Deus, mas foi Deus de cima para baixo que rasgou, que colocou um fim naquilo que fazia separação entre o homem e Deus. Hoje, o que nós temos acesso direto ao nosso Deus, porque Deus proveu desta maneira. O Espírito Santo de Deus veio sobre Maria e uma mulher virgem fica grávida e nasce Jesus, o homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje, se nós arrependermos do nosso pecado, se nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aceitarmos o Filho de Deus, que é o próprio Deus, nós então teremos acesso direto, nós estaremos nos tornando filhos de Deus, estaremos passando a viver uma nova história. A Bíblia nos conta que nós passamos a ser uma nova criatura. Glória a Deus! E nesse momento, nós podemos perceber o amor de Deus para conosco, o valor que nós temos para Deus, a ponto de Ele entregar o seu Filho. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, para juntar,
para ligar aquilo que estava longe. Eu e você agora não precisamos ficar mais longe de Deus. Nós temos acesso direto ao Senhor nosso Deus através do sacrifício de Jesus, através do nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a você e a todos que você ama. Um grande abraço.